Existem momentos na nossa vida que tendemos a nos desesperar, mas não podemos nos desesperar, e muito menos desanimar, porque o nosso Deus, Ele guerreia por nós. Esse é o estudo de número 1178 aqui do nosso canal Jaboque Vamos Orar. Você é muito bem-vindo a mais este estudo. Que o nosso bondoso Mestre Jesus te abençoe grandemente. E nós veremos sobre este assunto logo após a nossa vinheta. O nosso Deus é general de guerra, Ele é valente guerreiro e nós não podemos nos esquecer que Ele é vivo e poderoso, Ele nos ama e Ele cuida de nós em todos os momentos. Vamos ao nosso tema. Deus guerreia as nossas guerras. Nosso texto base está no livro de Êxodo, capítulo 14, verso 14, que diz: Yahvé combaterá por vós. Quanto a vós, acalmai-vos e ficai parados. E tem outra versão que diz: o Senhor pelejará por vós e vós vos calareis. Sabemos que servimos ao Deus vivo, ao Deus poderoso, o Deus bondoso, misericordioso, o Deus maravilhoso que cuida do seu povo. Ezequiel capítulo 34, verso 11, verso 12 diz: porque assim diz o soberano, o Senhor, eu mesmo buscarei as minhas ovelhas e delas cuidarei. Assim como o pastor busca as ovelhas dispersas quando está cuidando do rebanho, também tomarei conta de minhas ovelhas. Eu as resgatarei de todos os lugares para onde foram dispersas num dia de nuvens e de trevas. Nosso Deus, em todo momento, Ele cuidou do povo dele, do povo de Israel. Ele cuidou do povo israelita durante a caminhada no deserto. Vamos ver? Porque o nosso Deus prometeu, Ele cuidou, Ele guardou. Deuteronômio capítulo 32, verso 10 e verso 11 diz: numa terra deserta ele o encontrou, numa região árida e de ventos uivantes, ele o protegeu e dele cuidou, guardou-o como a menina dos seus olhos, como a águia que desperta a sua ninhada, paira sobre os seus filhotes e depois estende as asas para apanhá-los, levando-os sobre elas. Deus cuidou do povo israelita e o mesmo Deus, Ele continua cuidando de nós em todos os detalhes, pois Deus, Ele é misericordioso para com o seu povo e nós encontramos na Bíblia diversas demonstrações do cuidado de Deus com seu povo. Exemplo, quando os israelitas saíram do Egito, eles pararam de frente ao Mar Vermelho em obediência à orientação de Deus. Êxodo capítulo 14, verso 1 e verso 2 diz: então disse o Senhor a Moisés: dize aos filhos de Israel que retrocedam e acampem diante de Pi-Hairote, entre Migdol, acampai-vos à beira-mar, defronte de Baal-Zefon. Os israelitas, eles estavam caminhando há 3 dias e Deus deu o direcionamento para Moisés. O Senhor disse para Moisés que Faraó pensaria que os filhos de Israel estavam andando confusos pelo deserto, mas eles estariam na direção de Deus. Faraó foi atrás dos israelitas, pois Deus tinha endurecido o coração dele, e assim que Faraó se aproximou deles, os israelitas tiveram medo, eles foram encorajados por Moisés. Vamos ver? Êxodo capítulo 14, verso 13. Então Moisés encorajou seu povo dizendo: não temais, permanecei firmes e vereis o que Yahvé fará hoje mesmo para vos salvar a todos, porque os egípcios que vedes neste momento, nunca mais os tornareis a ver. Como é bom podemos ser usados por Deus para animarmos as pessoas
e não para trazer sofrimento e até mesmo condenação. Mas infelizmente muitos fazem isso, mas somos chamados a sermos bênçãos na vida das pessoas. Como nos mostra o nosso texto base, os israelitas precisavam ficar calmos, confiarem na promessa do Senhor e não ficarem paralisados diante da aflição e do medo. Êxodo capítulo 14, verso 15 diz: então o Senhor indagou a Moisés: por que clamas por mim? Dize aos filhos de Israel que marchem avante. Não podemos ficar paralisados diante das situações que nos causam medo, que nos afligem, nos traz angústia. Mas nós devemos confiar plenamente na fidelidade do nosso Deus. Deus pelejou por Israel e todos os que o perseguiam foram derrotados. Êxodo capítulo 14, verso 29 ao verso 31 diz: os israelitas, entretanto, atravessaram o mar pisando sobre terra seca, tendo uma parede de água à direita e outra à esquerda. Naquele dia, Yahvé salvou os filhos de Israel das mãos inimigas dos egípcios, e os israelitas puderam contemplar os corpos dos egípcios mortos lançados à praia pelo mar. Israel viu o maravilhoso poder do Senhor e depositou nele a sua confiança, como também em Moisés, seu servo. Deus pelejou por Israel, Deus agiu no impossível, abriu o mar vermelho e eles atravessaram sem se molharem. Os egípcios perseguiram os israelitas dentro do mar e foram surpreendidos pelo Senhor, porque o Senhor fechou o mar após a chegada do último israelita em terra seca. E o que aconteceu com os egípcios? Morreram afogados. Moisés, ele orientou aos israelitas que não deveriam temer, mesmo quando os exércitos inimigos fossem mais numerosos e mais poderosos que eles. Deuteronômio capítulo 20, verso 1 diz: quando tiveres de sair à guerra contra teus inimigos, se vires cavalos e carros e um povo mais numeroso do que tu, não te entregues ao medo, pois contigo está Yahvé, o teu Deus, que te libertou e fez sair da terra do Egito. Nós não podemos nos desesperar, não devemos nos amedrontar, porque o nosso Deus está conosco, o nosso Deus peleja conosco, e muitas vezes é o nosso Deus que peleja a nossa guerra, ele guerreia as nossas batalhas. Moisés orientou que os sacerdotes deveriam animar o povo, fortalecendo a fé deles no Senhor. Deuteronômio capítulo 20, verso 3, e proclamará: ouve, ó Israel, estais hoje prestes a guerrear contra os vossos inimigos. Não vos acovardeis, nem vos deixeis intimidar, não vos aterrorizeis, tampouco tenhais medo por causa deles, pois o Senhor, o vosso Deus, vos acompanhará e lutará por vós contra todos os vossos inimigos, a fim de vos dar a vitória. Precisamos trazer à nossa memória que o nosso Deus é o Deus dos deuses, é o Rei dos reis, é o Senhor dos senhores, Ele é o Deus do impossível, Ele está conosco, Ele nos dá a vitória. Assim como os sacerdotes deveriam animar e fortalecer o povo, nós devemos nos animar e devemos nos fortalecer a nossa fé no Senhor. E quando tivermos a oportunidade, nós devemos agir como sacerdotes, animando e fortalecendo a fé das pessoas através da palavra do nosso Deus. Deus, Ele age a favor do seu povo, Deus peleja a favor do seu povo. Eu quero te dizer que Deus age a teu favor, que Deus peleja por você. Isaías capítulo 64, verso 4 diz: desde a antiguidade não se ouviu, nem se percebeu
tampouco escutou-se comentários, nem olho algum sequer vislumbrou outro Deus além de ti, que age em favor daqueles que nele depositam sua esperança. Em quem você tem depositado a sua confiança? Em quem você tem depositado a sua esperança? O nosso Deus, Ele cuida de nós. Ele cuida de nós como seus filhos amados. Deus, Ele age a nosso favor por depositarmos nele a nossa confiança, a nossa esperança. Deus se agrada daqueles que confiam nele. Lembre-se, sem fé é impossível agradar ao nosso Deus. Moisés ensina que Deus age e Deus age com amor. Êxodo capítulo 20, verso 6 diz: mas que também ajo com amor até a 1000ª geração para aqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Deus age com amor àqueles que o amam, àqueles que obedecem, àqueles que guardam a sua palavra. E certa vez, um grande exército se levantou para fazer guerra contra o rei Josafá. Em Crônicas, segundo Crônicas, capítulo 20, verso 2 e verso 3, nos mostra: então vieram alguns que avisaram a Josafá, exclamando: grande multidão vem contra ti de Edom, do outro lado do Mar Morto. Eis que os guerreiros já estão em Hazazon Tamar, cidade conhecida por Engedi. Então Josafá sentiu grande medo, decidiu buscar o socorro do Senhor e convocou jejum nacional em toda a terra de Judá. Josafá teve medo, é verdade, mas ele não ficou paralisado. Ele foi buscar a presença do Senhor com todo o povo de Judá, e o Senhor deu a eles palavra de ânimo, coragem e também vitória. Segundo Crônicas, capítulo 20, verso 17, não tereis que lutar nesta batalha. Tomai posição, ficai parados e observai o livramento que Yahvé vos concederá. Ó Judá e Jerusalém, não temais, pois nem vos assusteis. Saí amanhã para encontrá-los, porque o Senhor está convosco. Glória a Deus. Nós precisamos do direcionamento do nosso Deus, porque o nosso Deus, Ele está conosco, Ele caminha conosco, Ele está pronto a nos auxiliar, a nos orientar e dirigir os nossos passos. Deus pelejou contra aquela enorme multidão. Segundo Crônicas, capítulo 20, verso 22, diz: quando começaram a cantar e a dar louvores, o Senhor provocou emboscadas contra os soldados de Amon, de Moabe e os guerreiros dos montes de Seir, que estavam invadindo as terras de Judá, e eles foram todos derrotados. Deus agiu a favor do seu povo. Deus guerreou aquela guerra, a qual era impossível Judá sair vencedor, mas o Deus, o Todo-Poderoso, deu a eles a vitória, e eles glorificaram, adoraram, louvaram ao Senhor. O nosso Senhor, Ele guerreia a favor do seu povo como um valente guerreiro. Jeremias capítulo 20, verso 11, olha que palavra tremenda. Mas Yahvé está comigo como um poderoso guerreiro, por isso os meus perseguidores tropeçarão e não prevalecerão, serão grandemente humilhados por seu insucesso, desonra eterna que jamais será esquecida. Olha, o nosso Senhor é poderoso guerreiro, Ele é um valente guerreiro, Ele honra os humildes e Ele abate os soberbos. É Ele que peleja as nossas guerras, o nosso Deus, Ele guerreia por nós. O salmista Davi, ele nos ensina que o Senhor, Ele defende os seus fiéis. Salmo 31, verso 23 diz: amai o Senhor, vós todos os seus fiéis, o Senhor defende os leais, mas aos arrogantes retribui com largueza. Leais é fiéis.
sinceros, honestos, retos, pessoas comprometidas com o nosso Senhor. Esses são defendidos por ele. E o salmista Davi ensina que o Senhor, ele resguarda quem ama e pratica a justiça. Salmo 37, verso 28, pois o Senhor ama quem pratica a justiça e não abandona os seus fiéis. Estes serão resguardados para todo sempre, mas a descendência dos ímpios será exterminada. Sabe o que significa resguardar? Resguardar significa defender, guardar com cuidado, significa abrigar, preservar, proteger, mas também significa blindar. Que maravilha! Nosso Deus nos resguarda para sempre. O salmista Davi também nos ensina que o Senhor cuida da vida dos íntegros. Salmo 37, verso 18 e verso 19 diz: o Senhor cuida da vida dos íntegros e a herança deles permanecerá para sempre. Em tempo de adversidades não ficarão decepcionados, em dias de fome desfrutarão fartura. Íntegros é a qualidade de quem não se deixa corromper, de quem age com honestidade, com dignidade, com honradez. Então não se esqueça, o Senhor cuida dessas pessoas. E o salmista ainda nos ensina que o nosso bondoso Senhor, ele nos livra das mãos dos ímpios. Salmo 97, verso 10 diz: vós que amais o Senhor, odiai o mal. Ele protege as almas de seus fiéis, livrando-os da mão dos ímpios. Deus protege as almas dos fiéis. Deus livra aqueles que o amam, aqueles que odeiam o mal. Nós precisamos odiar o pecado, odiar o que é errado e o que desagrada ao nosso Deus. Eu vou começar a concluir. Muitas pessoas, infelizmente, acabam se desesperando quando estão vivendo momentos de dificuldades, momentos de oposições ou momentos de sofrimentos, de lutas, de pelejas, e elas acabam se esquecendo que servem o Deus vivo, o Deus poderoso, o Deus que peleja, o Deus que guerreia as nossas batalhas. Que possamos nos render ao Senhor, nos entregar ao Senhor, confiar nele, porque tudo quem vai fazer será ele. Se você gostou desse vídeo e ele foi edificante na tua vida, ou se você tem dúvidas ou sugestões, faça os seus comentários aqui no nosso canal, continue compartilhando os nossos vídeos nas redes sociais e dá o seu like. Caso você ainda não esteja inscrito aqui no canal Jaboque Vamos Orar, eu te convido para que você se inscreva e que seja grandemente abençoado pelo nosso bondoso Mestre Jesus. E até o nosso próximo estudo aqui no nosso canal Jaboque Vamos Orar. Fica com Deus e Deus te abençoe.